teatro para crianças é o maior barato. Desta vez eu vou conversar, eu, Dini Carneiro Neto, vou conversar com Rococó Produções, está na camiseta deles, está fazendo a minha vida, que fizeram hoje à tarde no Teatro do SESI, De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão. Eles são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está aqui o Guilherme Ferreira, ator e diretor, o Henrique Gonçalves e o Roger Santos, que operou som, luz, faz tudo, etc. Né? Então a gente vai conversar um pouco sobre a sessão de hoje. Eu conheci o espetáculo, eu conhecia online, né? E agora eu vi presencialmente. Isso que está acontecendo de muito legal nesse festival, que é essa possibilidade agora de ver presencialmente coisas que a gente ouviu inteiro, ouviu cenas, ouviu em outros festivais online durante a pandemia, e agora essa chance muito generosa do festival de trazer os grupos também na forma presencial. Então vamos lá, eu queria que vocês contassem um pouco. Esse espetáculo vem bem, né? Ele foi indicado a prêmios, ganhou prêmios lá no Sul, então conta pra gente, vocês já chegam vitoriosos. Esse espetáculo, então, ele nasce no ano de 2018, né, Guilherme? A gente enviou um projeto. A ideia era em 2018. E o nome do espetáculo era uma outra coisa. A gente tinha uma outra ideia do trabalho. Era De La Mancha, um eterno sonhador. Aí a ideia do trabalho era a gente falar sobre os sonhos, falar sobre uma parte mais lúdica de Don Quixote. Só que aí a gente entrou nessa montanha-russa no nosso país de enfim, tudo aquilo que aconteceu, das coisas de política. E a gente, enquanto artista, a gente tinha que, de alguma forma, se comunicar, falar aquilo que a gente estava sentindo e fazer alguma coisa. E aí, com isso, a gente modificou o mote principal do nosso trabalho para a gente, de alguma forma, trabalhar com uma sátira e uma crítica àquele momento, fazendo uma alusão a tudo aquilo que a gente estava vivendo. É quase como se fosse um grito para a gente poder falar. E, claro, daí, durante todo esse percurso, a gente foi se adaptando, daí veio a pandemia, a gente fez a gente estreou em 2019, a gente fez diversas apresentações em 2019, aí a gente adaptou ele para o formato virtual, e agora em 2021, né, a gente já começou a voltar presencialmente para os palcos novamente. Daí em 2022 seguiu bastante, assim, fizemos um monte de apresentações. É muito engraçado porque a gente tem uma história, os nossos trabalhos sempre tem uma crítica, né? A gente sempre está pensando em questões que são importantes para a gente, e a gente achou que estava na hora de fazer um trabalho muito da época. O projeto começou com isso. Vamos contar uma história que seja leve, que seja divertida e que não traga polêmica. Então a gente foi buscar um dos textos que é um dos mais queridos nossos, que é o Don Quixote. Eu tenho adoração por esse texto desde sempre. E ele começou por essa coisa do sonho, de acreditar e tal. Só que naquela época, quando a gente começou a desenvolver a dramaturgia, a gente tinha um protagonista que era aficionado por armas, por guerra, por esse tipo de coisa, e daí a gente não pode ter um herói que seja apaixonado por armas e por guerras. Nesse momento não dá para fazer isso, então a gente subverteu, com todo respeito aos cervantes, mas a gente precisava dizer o que a gente sentia naquele momento. Então tem esse espetáculo que tem umas camadas de percepção ali, tem camadas diferentes, né? As crianças percebem umas coisas, adolescentes percebem outras, adultos percebem outras, e é por aí que a gente vem falando. Tem uma coisa muito assim daí tem a entrada oficialmente do Roger no grupo, foi a parte técnica. A gente era muito nós dois fazendo os trabalhos e a gente trabalhava com alguns colaboradores. E quando o Roger entra, aí modifica todo o panorama do que é o grupo de verdade, que daí a gente começa a ter um outro pensamento estético de apropriação do que a gente quer fazer. Então, queria que falasse também um pouquinho desse olhar. Quando a gente começou a construir o espetáculo, eu acompanhei todo o processo, né, de montagem, de criação. A gente foi pensando tudo junto. Então, tudo se casa muito ali, né? A gente traz, por exemplo, a gente quer jogar um pouco com o público adolescente. Aí a gente traz easter eggs, que é uma coisa que está muito relacionada, a gente vê nos filmes da Marvel, na Disney, e a gente decidiu colocar isso na luz, decidiu colocar isso um pouco na sonoplastia, um pouco nos personagens, no texto. Então tudo isso vai aparecendo. Quando as pessoas olham a primeira vez, algumas coisas não são notadas. Então elas vêm a segunda vez, elas percebem coisas novas.
Então o espetáculo sempre tem um pouco disso, assim, né? E daí a gente quer dialogar com... A gente pega um texto lá de 400 anos atrás, e aí, mas a gente percebe que ele tem coisas muito atuais ali. Então a gente traz essa relação com a nossa sociedade de hoje, né? A política e tudo isso, e coloca isso em forma também de easter eggs, de detalhes dos personagens, figurinos, maquiagem, luz, som. Easter eggs são... Easter egg é uma tradição dos Estados Unidos, né? Que são é uma tradição que eles têm na Páscoa de procurar ovos de Páscoa. Então é procurar coisinhas escondidas. Então é isso, a gente Pequenas escondeu coisas escondidas. mensagens subliminares na iluminação, na trilha. A bandeira do Brasil aparece Exato, toda vez isso é que tem a bandeira lá. Isso. Perfurada de bala. Perfurada de bala. Se vocês repararem bem na sonoplastia, lá no fundinho tem mensagem. É um tem, som de WhatsApp. tem fake news ali. O verde que aparece no início do espetáculo, que vai acender aquele verde, simboliza o WhatsApp, que foi por onde se disseminou muita fake news naquela época que a gente estava montando o espetáculo. Aí a gente foi criando nesse lugar de como a gente vai trazendo também o público jovem para esse lugar, porque a Marvel faz o filme dos Vingadores, trabalha muito com isso, com essa parte de trabalhar com os easter eggs. Então a gente acabou de alguma forma estimulando eles a trazer eles junto com a gente, e daí eles comentarem coisinhas que eles falavam. Isso é coisa de política, isso é coisa do que está acontecendo agora. E às vezes eles não pegam, às vezes eles pegam as coisas mais imagéticas, e os adultos, daí dependendo da sua camada de percepção, vêm e, claro, alguns negam o trabalho, né? Ficam meio... É um lugar bem de pontual, assim. E alguns vêm super, que bacana, a crítica de vocês, demais, não sei o quê. E alguns já ficam, o que estão fazendo aí? Coisa é essa, patriotas. E por fim a gente queria que esse espetáculo conversasse com a nossa pesquisa. A gente já tem uma pesquisa já desde 2015, e a nossa pesquisa ela contempla a contação de histórias e dança. Né? Todos os nossos trabalhos têm isso é importante. E também a gente gosta muito que em certos momentos a gente quebre e coloque. A gente está fazendo teatro aqui, então tem alguns pontos que a gente lembra. Estamos fazendo teatro, somos 2 atores, esse espetáculo precisa circular, isso a gente fala disso. Então é muito relacionado com a nossa verdade. Isso é uma parte, né? Tem a outra parte que é o Flamengo, por exemplo, que a gente tem de casa, tem espanhol. Tem todo aquele tom certo, aquele tom âmbar, que é muito... A região de La Mancha. A região de La Mancha, que é aquela região árida, né? Terror. Tem também toda essa parte relacionada com o livro, também não é só uma coisa lúdica da história. Assim. É um espetáculo muito artesanal, assim, o cenário é nosso, literalmente, a cortina nós pintamos, Tudo a gente fez. o figurino é nosso, nosso. A trilha é de um grande amigo, que é o Pedro Borghetti, que é nosso amigo desde quando ele era criança. Borghettini. Ele é filho do Borghettini, ele é um musicista fantástico, e dançava com a gente no grupo de Flamengo, a gente recolheu esse amigo. A gente gosta de trabalhar sempre de uma forma um pouco artesanal. Sim. A gente percebe o tempo todo que tem um monte de coisa muito bem pensada, né? Não é qualquer coisa, é uma produção, é uma inteligência cênica, desde a primeira cena. Aquela luz para você vir andando, e aí você está fazendo um cachorro, uma coisa lá, e de repente vem atrás dele, é um cortejo, assim, já começa de um jeito que você fala, tem coisa boa por aí, né? Tem como se encantar logo pela primeira cena. Agora, o que vocês acharam da plateia de hoje? A plateia de hoje não era a plateia ideal do espetáculo, né? A gente oferece ele para segunda e Fundamental 2, né? Segunda infância e adolescência. Eles eram primeira infância, né? Eles percebem outras coisas, eles querem rir das coisas, eles não percebem a crítica, e eu acho que tudo bem, porque ainda não está na hora deles estarem nesse lugar. Mas a gente consegue, ao mesmo tempo, também se divertir jogando com eles. Mesmo, não é, como eu disse, a plateia ideal para o espetáculo, mas a gente quer que esse espetáculo, como todos os outros, que eles tenham longa jornada, que eles possam ser apresentados em diferentes lugares, para diferentes públicos, então tem que dialogar com essa Tem uma galerinha coisa também de que eu acho que é legal, assim, nesse espetáculo, por exemplo, do que aconteceu hoje,
que eles, diferente também de muitas coisas que a gente tem visto, assim, que tem espetáculo que eles entram e participam. E esse é quase, eles são convidados a ser espectadores também. É uma forma de, que é uma coisa que está muito difícil, né? De hoje em dia uma criança sentar e assistir um espetáculo durante 40 minutos e estar ali assistindo, participando também com o seu olhar, mas uma coisa menos ativa, talvez um pouco mais passiva. Tem espaço, você viu hoje, né? Em alguns momentos eles querem interagir. Eles querem interagir. A gente abre esse espaço e convida. acolhe essa participação, mas a gente não estimula, que é essa outra experiência, sabe? Não precisa, a gente não acha que exista só uma fórmula para fazer teatro para infância e juventude. Né? Eu não preciso, e ele também não é um espetáculo muito colorido, né? É um espetáculo mais sombrio, e a gente acha que é uma outra, uma experiência estética, sabe? Vamos assistir um espetáculo mais escuro, que tem uma trilha flamenca, que traz temas mais pesados, que os dois protagonistas estão com uma roupa pesada, uma bota pesada, e a gente vai assistir isso sentado, em silêncio. Depois, se no final a gente quiser conversar, a gente conversa. É uma proposta mesmo. Sim. Gente, o trabalho de corpo de vocês é sensacional, né? Cinematograficamente, o tempo todo. Assim, as lutas são danças, né? Já começa daí o inusitado, para as crianças, eu falando, né? Assim, a hora que você fala que ele não foi o tempo inteiro assim, né? Quando ele era criança, e aí um empurra o outro, faz aquela coisa de criança, então tem uma coisa de corpo muito forte nesse espetáculo, que é lindo. Agora, eu conheci vocês fazendo Era Uma Vez, e eu percebi hoje que a essência de vocês é essa, é de contadores de histórias, e está completamente nesse espetáculo. Completamente, é um teatro narrativo que vocês falam. Vocês vão lá contar uma história. Eu estava curioso, porque não tem dessa vez no nome Era Uma Vez Dom Quixote da La Mancha. Eu falei, o que eles vão fazer? Né? E o espetáculo que vem com essa carga toda de receptividade, já onde foi apresentado, eu falei, deixa eu ver. Mas são vocês contando histórias, ou seja, é o que vocês fazem muito bem, que vocês gostam de fazer. E por mais que tenha tudo isso que vocês falaram, se você pegar, é o ator contando uma história. E é lindo de perceber isso em vocês e como vocês preservam isso nesse espetáculo. Primeira coisa assim que eu falei, olha, isso é narrativo o tempo todo. Claro, uma hora um faz um diálogo, outro faz outro, mas faz parte do jogo narrativo. Uma hora é o cavalo falando com outro cavalo. São formas de narração, mas é tudo narrado. E eu adoro assim, descobrir essa coerência no trabalho de vocês, né? Isso porque vocês fazem muito bem. Eu me emocionei com aquele livro pastoreio, vocês viram que eu fiquei. E aqui também, é assim, vamos contar a história. Pronto. E aí, claro, um bom encenador vai lá e faz elementos para contar essa história, mas a essência está toda lá. Toda lá. Eu achei assim, a plateia, por exemplo, o Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, faltou o Fá. Aí o Fá vai lá, não teve o menor efeito. Eu Uber, e iFood, e não sei o que lá, ninguém deu, não funcionou. Eu falei, que plateia é essa? Vontade de chacoalhar aquela gente, porque isso é tão engraçado, é um momento de descontrair. Que gente é essa? O que está acontecendo? Será que era para rir? Essa é uma cena, esse espetáculo a gente teve que adaptar muito, né, depois da pandemia. E uma coisa que a gente tem percebido é que depois da pandemia, o tempo que as plateias seguram está um pouco reduzido. Né? Então, as últimas vezes que a gente fez esse espetáculo, essa cena estava fora. E eu fiz questão, meninos, essa cena precisa voltar por isso que você falou, porque essa cena é um respiro, é um momento de descontrair, porque a gente fica tocando ali, então vamos botar uma graça, que não funcionou. Nossa, eu fiquei triste, eu falei, não. Gente, o que vocês vieram fazer aqui? Não é possível, ele fez direito, não tinha mais o que fazer, está tudo ali. E ninguém se mexeu na cadeira. Talvez eles ainda
não percebam, assim, essa cena é importante pra gente porque É uma crítica nossa. é a situação do artista hoje, que tem que se virar, que tem que fazer Uber, tem que dar Fazer seus iPhone, pulos. fazer- Entendeu? Talvez eles fossem muito pequenos pra entender isso, não sei. Mas Mas tinha tem os adultos também. adultos, isso é de adulto, essa piada. Exato, Aí essa é também uma não piada rolou. pro adulto. É de adulto. Eles ficaram, acho que, bem desconfiados com você. Gente, Isso acontece. essa cidade é muito assim. Isso acontece. Então, acho que Isso seria- acontece muito. É, eu sei que você já viu. Teve uma apresentação de que a gente começou e aí a primeira coisa que ele fala, fake news. Quando ele falou isso, Já levantou a primeira família. Assim. a primeira família levantou e já foi lá na porta fazer uma reclamação. A gente estava num festival lá em Porto Alegre. Começou a fazer uma mega de uma reclamação, dizendo como é que pode, eles são contra o nosso país, não sei o quê. Sabe aquela coisa? E tipo, É uma tristeza. Agora, gente, tem coisas muito bonitas assim. Simplesmente não vou abrir o livro. Na hora que eu abrir o livro, vai cair um monte de papel pintado e fazer uma coisa plástica linda de ver, sabe? Isso é tão legal, de ter esse cuidado. Essa coisa de ensinar antes para as pessoas, ensinar entre aspas, o que são os livros de cavalaria, né? Vocês ficam lá contando como eram esses livros. Tão legal também mostrar fazer essa introdução. Então, é rápido, mas está lá. É muito. Por exemplo, o negócio da plateia, também o verso que vai escrever para a Dulcineia, e aí sim a criançada está Sim. Sim ou não? Não, sim. É uma coisa inteligente de fazer, é um jeito de trazer essas crianças até elas gostarem da rima e do verso. É muito legal, pelo amor de Deus. A coisa de materializar o que o Quixote está vendo no moinho, poucas vezes, eu já vi muitos Dom Quixotes, né? Mas poucas vezes as pessoas fazem isso. Então não tá lá o moinho, eu achei que já basta aquele moinho, já estava lá, o gigante. Mas não, entra, porque ele enxerga um gigante lá se mexendo. E os leques são as abas né? É muito inteligente. Essa cena, poucas vezes eu vi ela tão mostrando a cabeça do Quixote enxergando aquele moinho. É muito lindo. Parabéns. E ainda assim, ele chega e o leque vence ele, porque é claro, aquela haste de moinho vai vencer ele toda vez. É muito bem feito. Fiquei muito inventado para aquilo. E assim, o Sancho Panza também na versão de vocês demora, né, para aparecer. Demora, porque normalmente a primeira coisa ele arranja um amigo para sair andando pelo mundo. Depois que ele vai encontrar a Dulcineia, a Dulcineia vem primeiro, depois que acha o Sancho Panza. Aí você põe uma barriga aqui, né, uma pança, para brincar com isso o nome. Também é inusitado isso para mim, eu não tinha visto. Mas isso me deixa também assim, só para não dizer que eu não vou fazer uma crítica que não aprofunda muito na amizade dos dois e não aprofunda nada na Dulcineia. A Dulcineia é uma caricata que entra lá, brinca e sai, não tem a estranheza dela de ver aquele louco apaixonado por ela, meu nome não é Dulcineia. A personagem não tá, só tem uma brincadeira ali de um ator se vestir de mulher, mexer com a plateia, inclusive, que eu acho ótimo nesse momento, colocar aqui isso, essa gente querendo vir aí para a cultura, bem feito para eles, mas eu achei assim, a adaptação tem esses momentos lindos, inusitados para mim, mas que, como é uma história que está sendo contada, a história da amizade dos dois é a coisa mais linda e não fica muito. Na verdade, ela aparece, assim, no momento, sem texto. No momento em que os dois estão dançando juntos, isso, para mim, fala. Ali, olha aí a amizade nascendo. Olha como eles se entenderam, sem precisar de texto. Mas é só porque eu estou acostumado a ver isso mais explorado do que isso. A gente ficou com medo de... Isso foi uma escolha, assim, tanto a Dulcineia quanto o Sancho foi uma escolha. Porque a gente tentou durante o processo
limar as partes em que a gente pudesse admirar demais esse cara, que a gente não queria levantar, trazer, colocar, como eu disse, né, colocar o grande herói que é, porque ele a arma tem que estar junto, a guerra tem que estar junto, então a gente quis fugir. E a coisa da Dulcinea também, assim, uma que era difícil de montar, e outra que a gente acha que é bacana, essa coisa que é uma fantasia dele. Reforça muito a cabeça dele. Ali. Ela não tá nesse rolê, né? E o do Sancho ali, uma coisa que a gente entrou muito em discussão, é que ele realmente ele não conhece direito a pessoa, mas ele vai lá e ele segue ela. Daí a gente quis fazer uma brincadeira como se fosse aquela pessoa e os seguidores atrás, sem saber o que essa pessoa está fazendo. Só indo atrás dele Que é e porque no seguindo final ele. também, quando eu tô toreando, a gente quer fazer uma referência ao gado, que sabe, que vai fazendo sem entender o que tá fazendo, que vai seguindo sem saber o que tá seguindo, sabe? A gente queria dar uma focada nisso. Esse final é uma coragem de vocês, né? Porque ninguém sabe que acabou, fica todo mundo parado. Sim. Não sabe se vai continuar, aquela cortina começa a fechar, você fala, como assim? Isso é genial. Para mim, que sou crítico. Agora, o público, acho que sai com a cabeça pensando assim, como assim? Ainda mais criança. Hoje tinha um menino que eu vi ele falando, não acabou. Não, Não acabou. Aí o outro falou, acabou sim. Não acabou não. mas para mim passa a ideia de continuidade. Aquele sonhador vai seguir, não tem que acabar. Não precisava nem fechar a cortina, porque vai, né, somos todos bichotes, cada vez mais, ainda mais nesse país, sonhando e pronto. Então eu acho que essa era a ideia de vocês, deixar uma coisa contínua, dar a ideia de que, né? E aí, mas fica todo mundo que vai bater palma ainda bem. Vocês vão, aí é mais radical ainda se vocês não voltassem. Sim, se simplesmente fechasse. Deixa, acende a luz, acabou e tchau. Ia ser. Tem vezes nesse final que é muito engraçado, que tem gente que já levanta e já chora, não sei o quê, e tem pessoas do lado que ficam. A maior parte das vezes as pessoas não entendem. Eu acho barato. Eu sei que não. Hoje deu essa impressão também. É que tem um rolê. Às vezes a gente nem fechava a cortina. É que daí tem um ficava rolê só também que apagava a luz, gente nada, conta não. só o livro 1, né? Então também, isso também influenciou. Essa história continua, tem o livro 2, de outras aventuras acontecem. Mas a maioria conta mais o livro 1. Já resume bem o que é ele. Ele é um personagem maravilhoso. Para todas as épocas, assim, uma coisa. Mesmo as armas, ele brinca que são armas, né? Aquelas coisas. E isso, criança brinca. Se esse espetáculo não tivesse sido montado no ano que ele foi, ele não seria assim, ele seria Todo contrário, colorido. ele seria. Porque como eu disse, o Bookshot é um amor que eu tenho de infância, sabe? Eu adoro essa história. E tem uma coisa muito doida, né? A gente estava uma vez viajando, a gente teve a oportunidade de ir até a Espanha, circular com um show e dançando Flamengo, porque a gente foi na Espanha. Quando a gente chegou na Espanha, uma mulher desconhecida parou a gente na rua, parou, segurou o braço dele e olhou pra cara dele e falou, Don Quixote. Isso em 2012. Don Quixote. E seguiu andando o caminho dela e a gente vai Ela era uma nesse cigana. negócio. Ela era uma cigana, ela veio, ela me pegou pelo braço e E a ela gente falou ficou. Don Quixote. E a gente vai Só montar isso. esse negócio. Vamos montar. E daí ela fez ela tinha uns negocinhos, né? Don Quixote, fez e pegou e saiu. Só isso. Mas a primeira ideia ele era para ser o sonhador, o querido. Né? Isso, ela enxergou em você essa pessoa Que ia fazer, sei lá. Uma sensitiva, que já está interpretando. Mas é isso. Agora, o Cavaleiro Trapalhão me remete a filmes do Renato Aragão. E não chega a isso, aquele deboche mais escrachado e ingênuo do Renato Aragão. É uma coisa muito sofisticada e elaborada. Sim. Fica essa coisa assim, como assim? Aí, Tibi, é uma coisa bem, vou te dizer assim, que foi várias coisas que a gente discutiu e ali a gente entra numa coisa quase comercial.
de pensar como também a gente vai trazer o público. Foi uma coisa também que a gente modificou a nossa sinopse. E na sinopse original, a gente falava de quebras brechtinianas, não sei o que, não sei o que. Termos acadêmicos. Tipo, termos acadêmicos, aí as pessoas... E também teve um rolê que a gente conhece um pouco do nosso trabalho, a gente está sempre mexendo, né? A gente está sempre pensando e volta para a sala de ensaio, e muda essa cena, e muda essa luz, e muda isso aqui, a gente está sempre pensando. Teve um momento, assim, logo que ele estreou, que a gente estava entregando demais o que era, e daí a gente não se conectava com quem a gente queria, porque só vinha ver quem concordava com a gente. E a gente queria conversar com os outros também, sabe? Então a gente foi encontrando, no nosso teaser também a gente tomou um cuidado, no teaser, né? De não botar certas cenas que revelassem o que ia acontecer de verdade. Então é muito comum, às vezes é difícil fazer esse espetáculo, sabe? Porque dependendo da cidade que a gente vai fazer, a plateia não está esperando isso, a plateia muitas vezes não gosta também, tem jeito. Mas a gente acredita nisso. A gente gosta, na real, quando isso acontece. Que daí quer dizer que a gente realmente chegou lá, que a gente fez um cutuco. O que a gente pensou está funcionando. Isso, exato. É assim, ser artista, essa inquietação que vocês têm que ter, senão acomoda, né? Isso aí é lindo. Acho que é isso. Nossa, eu podia ficar aqui conversando um tempão. É um espetáculo que realmente dá vontade de querer saber um monte de coisa e tal. É muito bom. É muito legal e crítico adora. Quanto mais o público sai daquele jeito, claro. Mas ainda assim eles querem ir lá tirar foto, né? Querem, Não é uma coisa? Termina, eles querem lá tirar foto. Parece que a coisa que tá agora somos todos iguais, sabe? É isso. É. Catarse. Da catarse tá ali, na foto. Exato, tem que ter. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Até amanhã, até daqui a pouco, tem outro. Fazer uma foto? Bora. Olha aqui, Onde ele ficou o bate-papo inteiro. Mas assim, até eu.